Olá, está no ar mais um BDF Entrevista e nesta semana vamos falar sobre a PEC da maioridade penal. Mais uma vez, ano eleitoral 2026, o tema volta à agenda política, volta à pauta do Congresso Nacional, trazida pelos setores conservadores da política brasileira, para entender esses processos, entender por que o tema da segurança pública é tão caro a alguns setores da sociedade brasileira. Temos aqui hoje o Dr. José Carlos Absanra Filho. Falei corretamente, doutor? Falou, Igor. Muito obrigado Doutor, aqui pela oportunidade. doutor José Carlos é doutor em Direito Penal e advogado criminalista. Doutor, muito obrigado por emprestar seu tempo, por estar aqui conosco, viu? Eu que agradeço. Legal. Doutor, queria começar abrindo aqui, falando sobre esse fenômeno que temos aqui na política brasileira, que é em ano eleitoral discutirmos com afinco a segurança pública, tratarmos da política do medo. Há uma justificativa para isso? Por que esse discurso ele penetra com tanta facilidade na sociedade brasileira? Essa é uma excelente pergunta, uma pergunta complexa, né? Porque o sistema jurídico criminal ele é muito utilizado por setores da política para que alguns políticos se beneficiem de um fenômeno que nós chamamos de direito penal simbólico, né? Esse é um efeito da legislação penal. A legislação penal tem um efeito simbólico inevitável, né? E o efeito simbólico da legislação penal, ele via de regra não é funcional. Isso é muito estudado já por diversos estudiosos, pesquisadores, é um quadro bastante identificado. Então a política ela gosta de se beneficiar do efeito simbólico da legislação penal. Eu te responderia a primeira parte da pergunta sim, e a segunda parte, desdobrando a sua pergunta, que é muito interessante, é por que a legislação penal tem um efeito simbólico, né? Por que a sociedade é tão suscetível a essa discussão sobre o direito penal? Por que o direito penal tem acolhida em toda a sociedade? E muitas vezes ele é discutido assim como é discutido o futebol, né? Porque ele é impactante, porque o crime é impactante, né? E a depender do crime, ele choca mesmo a sociedade. Cria um apelo popular, cria uma sensação de que precisamos, de qualquer forma, punir aquele crime. Né? Exatamente. Você sabe que é muito curioso, nós que estudamos o direito, né? E eu vou fazer aqui uma brevíssima apresentação minha. Eu pesquiso o direito penal há muito tempo, né? E o meu trabalho de doutorado, que virou um livro, ele está disponível, né, para as pessoas adquirirem, ele tratou da política pública criminal, né? Então, enquanto estudioso do direito penal, eu me vali de muitas fontes. Durante a minha pesquisa não sei se de mestrado ou de doutorado, eu me deparei com a exposição de motivos do Código de Processo Penal, escrita em 1940. E essa exposição de motivos, ela foi trazida para essa discussão, por exemplo, ela foi resgatada num voto do ministro Celso Peluso, então integrante da Suprema Corte, quando ele foi votar se o Ministério Público teria direito, teria poderes para investigar ou não. Estou fazendo esse resgate e vou chegar. E o ministro César Peluso relembra da exposição de motivos do Código de Processo Penal de 1940. E lá na exposição de motivos do Código de Processo Penal, estava escrito o seguinte, né, que nós mantemos o inquérito policial como um instrumento separado do processo penal, ou seja, inquérito policial separado do processo penal, porque o crime ele causa um clamor tão forte que pode influenciar o investigador. Né? Então, o legislador de 1940 optou por manter o inquérito policial vigente em todo o sistema brasileiro, naquela época, para dar isenção à autoridade policial para investigar diante de tanto clamor popular que envolve o crime. Doutor José, o doutor Absanra, acho que o senhor prefere doutor Absanra. Fica à vontade, fica à vontade. Mas o operador do direito, o juiz, o promotor, o defensor, eles não estão isentos desse clamor popular, né? Ninguém está.
Ninguém está. Via de regra, quando nós temos o caso famoso do Champim em São Paulo, né? Isso. Via de regra, quando vemos um crime cometido por um menor de idade, e isso não acontece todo dia, isso não acontece toda semana, mas via de regra, quando isso ocorre, há um clamor popular. Há setores da sociedade que exploram isso, a começar pelos programas policiais, imediatamente. Né? Então, o crime acontece na rua X, no bairro Y. Imediatamente depois já tem um link aéreo de um helicóptero, já tem um jornalista gritando qualquer coisa, qualquer tese própria desenvolvida a partir do seu repertório ali, sobre como aquele crime deve ser tratado pela sociedade. E aí já tem um deputado, um senador em seguida dizendo, olha, tá vendo? Por conta disso nós temos que reduzir a maioridade penal. Então o operador do direito também não fica muito alijado desse clamor. Não né? fica, ninguém fica. Você sabe que um grande problema do sistema, isso aqui não é só Brasil, é o mundo. Crimes graves chocam de tal forma que a chance de erro é maior. Porque o apelo conduz a conduta. Não só o apelo, como o próprio... Sim, o apelo, quer dizer, confirmando o que você está dizendo, não só o apelo, como é um crime tão horrendo que às vezes a pessoa que está investigando ela não quer olhar, porque ela causa repulsa. Isso aumenta a possibilidade de erro, de condenação errada. Olha que loucura. O crime mais grave é aquele que mais choca e é aquele que mais pode acontecer erro. Então, o sistema penal, o sistema processual penal, ele busca trazer isenção para o próprio sistema, né? Então, vamos lá, aconteceu um crime grave, aí o legislador vai lá, o legislador são os deputados, né? Isso. E os deputados vão lá e falam, agora nós vamos aumentar a pena desse crime. Você percebe que esse aumento de pena não tem nenhuma relação com a prevenção do crime, não tem nenhuma relação com a forma como esse crime vai ser investigado. Então é uma resposta rápida, assim, que ela causa uma sensação de satisfação na população, como que dizendo assim, olha lá, eles estão fazendo alguma coisa. Só que você percebe que tem um efeito pernicioso aí, porque isso justamente ofusca o combate ao crime. É o contrário. A legislação penal, no seu efeito simbólico, ela dá uma sensação de que o crime está sendo combatido, mas na verdade ele não está. E isso ofusca as causas do crime, a prevenção, porque que ele não está, os índices de criminalidade não estão melhorando. Então o efeito simbólico da legislação penal é pernicioso, porque ele dá a sensação de satisfação para a sociedade. Claro, o senhor fala na sua tese de doutorado sobre o populismo contra a violência, né? Isso. Não me recordo agora se é populismo penal contra a violência ou populismo contra a violência. Ele se aplica aí? Populismo penal, é um jargão. É disso que estamos falando. Sim, populismo penal. Uhum. A legislação brasileira, ela vem agravando as penas desde a década de 90. E você não percebe ganho no combate à criminalidade. Esse é um dado muito simples, mas ele é evidente. Então, basta nós olharmos com carinho para os dados que existem para a gente perceber que o caminho traçado, não só pelo Brasil, pelas legislações modernas, eles não enfrentam a criminalidade, né? Então, o aumento de pena, porque, convenhamos, né? Aumentar de 5 para 6, de 10 para 12, qual o critério que eles estão adotando para fazer isso? Agora aumentaram de 20 para 40, qual o critério? Né? Isso é um problema muito sério, porque esse modelo nosso de legislação, ele existe há 200 anos, 250 anos. Esse modelo de legislação, ele veio junto com as repúblicas. Quando as repúblicas substituíram o absolutismo, para a população saber, né, era rei que governava antigamente, né, de uma forma bem simplória. Depois as repúblicas, as democracias ganharam espaço e o direito penal veio junto. Esse direito penal que nós temos hoje, ele vem junto com esse modelo de democracia e de república. Ele tem 250 anos. Ele precisa ser reformado, mas os parlamentares não estão reformando de uma forma científica. Né? Eles não estão olhando os dados. Existem diversos dados. Eles não estão buscando instrumentos novos. É sempre o mesmo instrumento. É sempre aumento de pena. A reforma mais importante que nós tivemos no sistema penal brasileiro foi em 84, a mais recente. E de lá para cá, nós não tivemos grandes reformas. Para dizer, uma reforma que entrou, por exemplo, foi a justiça negocial, que entra com a lei dos juizados especiais.
E aí ela vai se intensificando, né? Então tá bom, teve lá uma justiça negocial que está entrando aos poucos no sistema. Depois disso, o que a gente fez? Não tem nenhum instrumento jurídico novo. E é uma coisa muito curiosa, porque os parlamentares não chamam os cientistas para discutir o assunto. Eles não chamam. Agora, eu estava, antes da nossa conversa aqui, eu dei uma olhada em alguns dados sobre violência, me chamou a atenção que 2025, isso já me permite ler aqui, em 2025 nós tivemos 42.590 homicídios. Não é um número, gente, não estou fazendo aqui relativizando claro, esse número, ninguém. Mas esse é o menor índice nos últimos 11 anos no Brasil. A última vez foi 2013, tá? Desde 2013 esse é o menor índice. São 20 assassinatos para cada grupo de 100 mil habitantes. Tá? Isso coloca o Brasil entre os 50 países, invertendo a pirâmide, entre os 50 países mais seguros do mundo, né? Onde se mata menos, 20 pessoas para cada grupo de 100 mil habitantes. Aí, eu fico olhando para esse número aqui, nós temos uma sociedade muito pautada pelo medo, gradeada, com apelo à presença constante da polícia, uma polícia violenta sobre a qual se pede que cada vez mais haja empenho da violência, haja tecnologia à sua disposição, haja armamento de guerra. Nós vivemos um momento, doutora Pissarra, que, por exemplo, temos parlamentares brasileiros indo ao exterior, indo aos Estados Unidos, pedir para que haja intervenção estadunidense nas facções brasileiras que se organizam dentro desses presídios superpopulosos. Em que momento a ciência, o dado, perdeu apelo para o ideológico, para o discurso político? Pois é, de novo, uma pergunta importante e complexa. Eu mapeio desde a década de 70. Desde a década de 70, quando o mundo, né, iniciou a guerra às drogas, você percebe que a criminalidade não diminui, né? Então, o uso das drogas era proibido antes da década de 70, sim, mas não havia a guerra contra as drogas. Então, o modelo de guerra não existia. Existia a proibição e o modelo de guerra não existia. Então, para ficar claro para os nossos ouvintes, né, na nossa história recente sempre foi proibido portar droga, né? O modelo de proibição mudou, entrou em vigência um modelo muito mais contundente, vamos dizer assim, muito mais intenso, que é o da instalação da guerra às drogas. Passa um pouco, o modelo de instalação da guerra às drogas, ele não faz enfrentamento à criminalidade, a criminalidade não diminui. Aí, as pessoas que pensam política criminal, um setor, né, fala assim, não, então não foi o suficiente a guerra às drogas, vamos criar um novo sistema chamado de combate à lavagem de dinheiro. E aí se instala um modelo no mundo, de novo, de combate à lavagem de dinheiro. Você percebe que a criminalidade não diminuiu, não diminuiu substancialmente, né? Em alguns, há indicativos de que ela tenha se agravado, a violência até vai se agravando ao longo do tempo. Não, então ainda não foi o suficiente. E aí, aqui nasce meio espontaneamente uma disciplina nova chamada de compliance. Então, o compliance ele vem justamente para separar o dinheiro sujo do dinheiro limpo. Para dar instrumento para as empresas, para a sociedade civil, para que ela saiba discernir o dinheiro sujo do dinheiro limpo. Você percebe que a criminalidade não diminuiu. Agora está vindo um novo modelo aí, liderado pelos Estados Unidos, de taxar alguns grupos criminosos de terroristas, né? Aparentemente, pelos dados que nós temos pregressos, tudo indica que não vai diminuir a criminalidade, porque são intensificações do mesmo modelo, né? Então, eu proporia aqui que houvesse um breque na elaboração de política criminal. Para quê? Para que um grupo de pessoas, cientistas, pesquisadores, agentes do Estado, polícias, advocacia, Ministério Público, juízes, refletissem e tentassem desenvolver um novo sistema, né? Daí porque eu falei das reformas. E você percebe que a gente fica na mesma, né? Não, a criminalidade subiu, a criminalidade caiu, mas o modelo não muda, né? Então eu acho que
o modelo precisa ser reformado, né? Combater o crime, isso eu preciso deixar claro, é imprescindível. A população tem o direito à segurança pública, né? Isso é constitucional e isso é dignidade para as pessoas. No meu modelo, por exemplo, você racionalizaria a punição para que mais verbas sobrassem para o aumento de efetivo policial para combater o crime. Então, se nós tornarmos o modelo mais eficiente, você aumenta o policiamento nas ruas. Racionar a punição significa pensar melhor a dosimetria? Pensar melhor a medida que você está dando, a pena que você está aplicando, porque essencialmente... Você não encarcera uma senhora que roubou um pote de manteiga por 5 anos, inclusive honorando os cofres públicos. Você tem o mesmo modelo. O nosso modelo, não só o brasileiro, aqui é o modelo do mundo, insisto em dizer. Você tem um modelo que ele é binário. É prisão e não prisão. É isso. O modelo é isso. Prisão, não prisão. Não pensamos alternativas. Não houve um pouco de alternativas penais em 84, mas se você olhar ela com cuidado, elas também estão defasadas. Então, o modelo ele é muito simplório. Nós estamos no século XXI, né? Nós mandamos de novo pessoas para o espaço, né? Nós temos uma tecnologia incrível e o nosso modelo continua vigorando como se ele tivesse há 250 anos. Né? Claro. E me entristece, sabe, doutor Absalhan, que quando conversamos com algumas pessoas, haja por parte do brasileiro médio, haja uma convicção de que quando fazemos um alerta de que olha a condição do sistema penitenciário brasileiro, o que se produz dentro do sistema penitenciário, como você recupera alguém para a sociedade, né, a convicção dessa pessoa é de que aquilo é o que ela merece, de que ela deve ficar ali trancafiada com 40 pessoas num metro quadrado, sem direito a banheiro, banho de sol, higiene pessoal, sem produto, sem limpeza, sem medicamento, e isso é o que retroalimenta esse sistema que vai nos asfixiando cotidianamente. Doutor, queria saber, nós estamos vendo agora, de volta ao Congresso Nacional, o debate sobre a maioridade penal. Nós temos a PEC da maioridade penal que passou na CCJ, que deve ser analisada pelo Congresso nas próximas semanas. Queria saber a posição do senhor em relação a essa PEC. Nós fizemos um estudo agora, justamente para subsidiar essa discussão da maioridade penal. Esse estudo deve ser divulgado em algum momento, numa análise muito simplória. A criminalidade atribuída aos jovens, ela representa 2% da criminalidade total que acontece no país. É uma análise muito simples, né? As pessoas que estão sofrendo a incidência penal, os adultos, eles são 98% a mais do que aquela praticada pelos jovens. Ou seja, quando o Congresso Nacional decide eu vou reduzir a maioridade penal e assim eu estou combatendo o crime, isso não tem amparo em dados. Por que não tem amparo em dados? Porque ele deveria gastar o tempo dele cuidando dos 98% dos crimes praticados. Ele está fechando os olhos para os 98% e ele quer focar em 2% porque ele quer o efeito simbólico. Os crimes de homicídio praticados pelos jovens representam 0,2% da criminalidade ocorrida no país. É claro, você vai pegar um caso concreto que é horrível e vai dizer, não, eu estou justificando a redução da maioridade penal neste caso concreto, você está se valendo do efeito simbólico da legislação penal. Você está fechando os olhos para a segurança pública, é isso que você está fazendo. Então, eu lamento muito que o Congresso Nacional esteja discutindo esse tema agora, porque ele está fechando os olhos para a segurança pública. Ele está dizendo, eu não vou olhar os dados, eu vou fazer o que eu quiser sem olhar os dados. Isso é ir na contramão de uma segurança pública de qualidade. Não existe em nenhum local, nenhum setor da sociedade em que as pessoas aceitem algo sem comprovação científica. Você não vai comprar um telefone que não funciona, você não vai comprar uma casa, eventualmente se ela tiver risco de queda, você não vai voar num avião que não seja seguro, você não vai andar num carro que não funciona. Por que você aceita um direito penal que não funciona? É muito curioso pensar nisso, porque a ciência ela é aplicada em todos os setores da sociedade. Naquilo que diz respeito ao direito penal, não é. Porque é isso, basta você olhar os dados. Qual é a incidência penal
praticada pelos jovens, 2% da criminalidade. O que o Congresso está fazendo? Vou fechar os olhos para os 98%. Claro. É isso. Uhum. Isso não é dado. Então eles estão buscando uma alteração penal de envergadura constitucional, possivelmente que viole pactos internacionais, possivelmente não, viola pactos internacionais e a própria Constituição Federal, ou seja, é uma teimosia. Para quê? Para ganhar o efeito simbólico da legislação penal. Uhum. Aí fala assim, nossa, que pena, a legislação penal não funciona, né? Claro que ela não funciona. Olha o que eles estão fazendo. Claro. Essa crítica minha é muito contundente, né? Uhum. Mas ela precisa ser feita. Doutora Abissarra, eu estava um tempo atrás pensando sobre... Na Argentina foi aprovada a redução da maioridade penal, né, de 16 para 14 anos. Isso acontece após um crime cometido por um jovem de 14 anos, de 13 anos, perdão, num parque ali na Argentina. Há uma comoção óbvia, como é sempre chocante quando você vê um jovem, um adolescente de 12, 13 anos cometer um crime. Isso é absolutamente chocante, mas isso não é cotidiano. E a Argentina opta por reduzir, capitaneada ali pela Buric, braço firme ali do governo do Javier Milei, resolve reduzir, é aprovado no Congresso, chancelado pelo Javier Milei, de 16 para 14 anos. Nos países onde essa redução já aconteceu, o que a gente tem de experiência? De alguma forma, os jovens são punidos. No Brasil, os jovens são punidos também. Ou seja, falar em impunidade é um engodo, né, para usar uma palavra aqui, que seria uma palavra forte, né? Ou seja, não tem impunidade, né? O jovem abaixo de 18 anos, ele só é punido por um sistema diferente, mas ele é punido. E os níveis de reincidência dos jovens apenados dentro da estrutura do ECA, a reincidência é muito menor do que no sistema penal. Onde eu quero chegar com isso? Os crimes chocam e precisam ser combatidos. E a minha crítica é para que eles sejam combatidos com eficácia. Claro. Nós queremos resultados palpáveis. A população precisa de segurança, deseja e ela tem o direito de segurança. Então, a minha proposta é para que o enfrentamento à criminalidade seja efetivo. Quando você se deixa chocar por um crime gravíssimo, que é chocante, mas quando o sistema como um todo ele perde a racionalidade, ele está abrindo uma porta para que outras criminalidades aconteçam. Então, vai dar errado. Uhum. Esse é o problema. Então, o que nós queremos? Policiamento efetivo, nós queremos métodos preventivos, nós queremos mais investigação. É o contrário do que as pessoas pensam. Quando nós fazemos uma crítica buscando a eficiência do sistema penal, justamente o que nós queremos é menos criminalidade. Uhum. Então não adianta nada você tomar uma decisão momentânea, baseada num choque que a sociedade sofreu, e abrir as portas para a criminalidade lá na frente. Então, para deixar isso claro para a população, o jovem é punido. Ele só é punido dentro de um sistema destinado aos jovens. E vamos lá, ofende o bom senso o jovem ser punido num sistema destinado aos adultos. Claro. Isso não faria sentido em qualquer circunstância. Imaginar um jovem de 16 anos chegando numa penitenciária no estado que nós temos hoje. Não faz nenhum sentido. Em nenhum setor da sociedade isso seria aceito. Quantos dias esse menino está dentro de uma facção para ser protegido? Então, quem que vai acolhê-lo? Uhum. Né? Esse tal desse endurecimento penal, ele abre portas para o aumento da criminalidade. É disso que se trata. Uhum. Né? Eu espero muito que as pessoas ouçam esse programa, muito bem conduzido, de uma forma muito oportuna, porque o que nós estamos divulgando aqui é ciência. Claro. Nós queremos o aprimoramento do sistema penal para que ele seja efetivo, as pessoas merecem isso. Uhum. Né? Esses simbolismos, essas decisões pontuais, essa coisa de querer acabar com o crime por decreto, Claro. Isso ofende a inteligência das pessoas. Agora, o que o senhor pensa do modelo que nós temos? Por exemplo, São Paulo tem a Fundação Casa, né? Antiga FEBEM, talvez seja mais familiar para quem não está no estado. O que o senhor pensa desse modelo? O adolescente ele deve ser encarcerado, ele deve estar privado de liberdade em todos os casos raros? Esse modelo que nós temos aqui no Brasil é um modelo
interessante. Por quê? Porque, insisto em dizer, a reincidência é menor naquilo que diz respeito ao ECA do que a legislação comum. Na falta de algo melhor, eu manteria assim. Uhum. Daí porque eu digo, nós precisamos aprimorar o sistema e pensar em instrumentos novos, mas que sejam efetivos, né? Por quê? Porque nós precisamos melhorar os índices de segurança pública, né? Então, isso que não adianta piorar o que tem achando que vai melhorar, né? A reincidência é menor naquilo que diz respeito ao ECA. Esse é um dado que precisa ser considerado, muito considerado. Claro. Né? A reincidência no sistema penal normal, ela é muito alta. Então, nós estamos produzindo criminalidade. Não podemos aceitar isso, né? Claro, claro, claro. O Estado de São Paulo tem adotado com alguma morosidade por conta da resistência do campo político que dirige, né? O governador Tarcísio de Freitas está muito próximo da extrema-direita, é um integrante da extrema-direita, muito próximo do bolsonarismo. Tem adotado algumas medidas tem resistido a medidas como a câmera corporal nos policiais. O senhor, junto com o sistema penal, o senhor pensa também o sistema de segurança pública a partir do agente, do policial? O que o senhor acha que precisa ser? Porque há por parte da esquerda uma crítica, e aí eu quero falar com o senhor daqui a pouco sobre isso. Eu acho que a esquerda debate de forma muito rasa segurança pública no Brasil, e isso há décadas. Não o faz por falta de conhecimento, não o faz por falta de acesso a dados, por falta de acesso a especialistas como o senhor, o faz por preocupação eleitoral. Mas acho que a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, mas fato é que a esquerda acaba ancorando o seu debate na segurança pública muito na atuação policial. Se limita à atuação policial o debate da esquerda. E há uma crítica contundente à postura do agente policial nas ruas. O que o senhor pensa quando o senhor reflete sobre o sistema da segurança pública no que compete ao agente policial, à organização das polícias no Brasil, a essa pactuação entre polícia civil e polícia, ou essa cisão, né, entre o modelo civil e militar? Primeiro, eu queria deixar claro que não existe democracia no mundo que não tenha boas corporações policiais, né? Não existe democracia sem força policial. Não há nenhum modelo de democracia hoje vigente que não privilegia suas polícias, né? Eu acho que é um trabalho muito louvável o que as nossas polícias fazem. É um trabalho difícil, eles estão sob estresse, o efetivo policial é muito grande. Uma premissa que eu acho que tem que ser adotada é da melhora da qualidade do trabalho dos policiais. Não à toa os índices de suicídios de policiais militares gravíssimo, cada ano. Gravíssimo, merecem mais, merecem respeito, merecem salários melhores, merecem qualidade de vida e profissional e de trabalho boa, porque a premissa é essa, é um trabalho digno que tem o nosso respeito, né? A câmera corporal é uma realidade em diversos outros países. Eu não entendo a resistência à câmera. A câmera, ela tem que ser olhada sob uma perspectiva da produção de prova, né? O policial é o agente estatal que primeiro toma contato com a criminalidade. A primeira divisão entre aquilo que é lícito e ilícito é feita pelo policial. Olha a importância desse trabalho. O policial é o primeiro que, ao chegar na cena do crime, ele percebe que houve um crime, ele faz uma capitulação jurídica ali na cabeça dele, esse crime é estelionato, esse crime é homicídio, esse crime é furto, e ele pega e leva isso para a autoridade policial, que é o delegado de polícia, que vai referendar ou não a voz de prisão, se for prisão em flagrante, se for investigação, ele vai dar o relatório final. Ou seja, é um trabalho extremamente difícil, né? E ele é muito complexo. Então, quando nós dizemos que o policiamento é extremamente importante e tem que ser valorizado, é por esse motivo. A câmera ela vai captar uma cena da atuação policial. Ela não está lá para fiscalizar o policial, ela está lá para registrar algo que vai ser usado no processo como prova. Aquilo ali, para inculpar a pessoa que foi presa em flagrante, ela tem uma validade para o nosso sistema fundamental, né? Então você vai depender de testemunho. Insisto em dizer, no século XXI,
Testemunha é a memória. Né? Tem diversos estudos tratando das falsas memórias. A pessoa não lembra nem o que ela almoçou. Ela vai lembrar da cara do sujeito. Quer dizer, a chance dela fazer confusão é gigantesca. Então a câmera ela tem que ser analisada sob uma perspectiva, de novo, do processo penal. Né? Isso já existe nos Estados Unidos há muitos anos. Quer dizer, é uma resistência que, para mim, não faz sentido. Né? É uma modernidade. Eu acho até que a gente tem que ir além. Né? Tem que pensar como é que nós aprimoramos o sistema além das próprias câmeras. Né? Se nós conseguimos registrar os eventos, por que não registrar? Né? Facilita o processo penal. Claro. O senhor, ou as instituições por onde o senhor já trabalhou, já militou, já foram procurados por organizações, ou não organizações, partidos e parlamentares para a formulação de políticas públicas? Então, aí é que está. Eu sinto uma carência de presença de estudiosos do direito no Congresso Nacional. Você vê que quando o tema é de medicina, eles chamam médicos. Né? Você vê que... Sim, perfeito. Por que não chamam a advocacia? Por que não chamam o Ministério Público? Por que não chamam os juízes? Mas eu vou além. Por que não chamam os criminólogos? Por que não chamam os professores? Existe uma cisão entre a prática e a academia. Isso também não acontece só no Brasil. Lamentavelmente é um fenômeno que acontece em todos os países que adotam o mesmo modelo. Existe uma cisão entre a prática, o exercício do direito penal ali e a academia, uma desconfiança. Né? Quantas vezes eu já vi em julgamento dizer, não, doutor, isso aí é tese para a academia, para a universidade. Aqui nós estamos julgando o caso. Se você está julgando o caso, você está justamente aplicando o direito penal. Como é que você vai fazer isso sem ciência? E a ciência, ela identificou muitos parâmetros penais, criminólogos, muitos dados. Isso tem que ser trazido para dentro do Congresso Nacional, para elaboração de legislação penal. Eu diria até que nós precisávamos criar um órgão que fosse um pouco distante do Congresso Nacional, que regulasse só a matéria penal. Assim como existe o Banco Central, assim como existe a CVM. Ele seria um filtro. Ele seria uma espécie de uma autarquia, na minha visão. Mas um filtro daquilo que será levado ao Congresso. A partir dele, uma comissão à parte. Eu diria que assim, esse tema, essa autarquia ou essa agência, né, essa ideia surgiu numa banca de doutorado que eu estava, e eu ouvindo ali, examinando, né, o candidato que estava sendo avaliado para o doutorado, eu falei, nossa, a gente poderia ter uma Agência Nacional de Segurança Pública. Né? Por quê? Porque ela concentraria dados, e isso de forma um pouco distante da política, exatamente como o Banco Central. Que sofre muita crítica, não, mas esse debate todo, né? Não, tem que abaixar os juros, não abaixa os juros, abaixa os juros, não abaixa... E o Banco Central se mantém ali firme dentro de uma trajetória, crítica para lá, crítica para cá, mas ele se mantém firme, né? Ele se protege um pouco da política. E eu acho que o direito penal merecia isso, ele merecia uma mesma agência que protegesse o direito penal da política cotidiana do dia a dia. Depois, para elaborar a lei, claro, é o Congresso Nacional que vai elaborar, claro. Porque é o Congresso Nacional que tem competência constitucional para elaborar a legislação penal. Mas os projetos nasceriam dessa agência. Eu acho que a gente poderia ter um ganho de qualidade. É uma ideia inovadora, isso não se confunde com o Ministério da Segurança Pública. Claro. É uma agência autônoma mesmo, no modelo de autarquia, né? Para compilação de dados de forma científica. Eu acho que isso poderia trazer um ganho de qualidade. O senhor se filia à ideia de que o Ministério da Segurança Pública deva ser independente do Ministério da Justiça? É uma escolha política. É mais política do que técnica? No sentido lato, vamos dizer assim. Eu acho que a segurança pública talvez tenha realmente um tema que tem dignidade para ter um Ministério de Estado independente. Mas eu confesso que a minha sensação é que a gente poderia ficar no mais do mesmo ali. Eu achava que a gente poderia um pouco mais. É ousado, é uma ideia nova que a sociedade, na minha visão, deveria debater, mas para mim, depois que eu pensei bem, eu falei, olha, tem um campo aí para a gente refletir com muito carinho. Qual análise o senhor faz dos mandatos do presidente Lula
na gestão da segurança pública no Brasil, doutor? Nós vimos recentemente, o presidente tem defendido, isso começou com o ministro Flávio Dino, andou com o ministro Lewandowski, a PEC dos estados, que retira poder das polícias, não retira poder das polícias, retira poder dos estados e entrega para a federação, tenta criar um modelo único de polícia no Brasil, mas me parece que isso é o máximo que esse governo se permitiu debater, um debate que não tem avançado, porém, apesar de, nos seus primórdios, se defender como um governo de esquerda, nunca deixou de implementar a guerra às drogas, nunca deixou de implementar políticas com as quais organizações de esquerda, com as quais acadêmicos, cientistas se colocaram em oposição, né? Eu vejo uma uniformidade aí, vamos dizer, nas legislações penais. Isso não varia de governo a governo, tem uma ligeira alteração de abordagem, mas eu não diria que chega a ser significativo em termos de projeto idôneo de política pública, né? Eu acho que a sociedade realmente poderia ir além, e nós temos que pensar no direito penal como uma estrutura, um instrumento jurídico de Estado e não de governo, né? Nós precisávamos elaborar legislações que fossem mais perenes. Você vê que isso, o tema do direito penal, ele meio que paira entre a política, né, entre a esquerda e a direita. Nós tivemos 4 alterações legislativas desde 2019, 4 grandes, eu diria, né? Tivemos uma grande alteração em 2019, tivemos o fim da saidinha em 2023, se eu não estou enganado. Tivemos a lei da dosimetria, que todo mundo acha que é para beneficiar uma pessoa só, mas não é, mudou todo o sistema. Depois nós tivemos o marco legal do crime organizado, e essas legislações se sobrepuseram de uma tal forma, assim, e gerou um certo caos no sistema penal, né? Porque a legislação penal, quando ela se aplica, ela tem o efeito ela tem a retroatividade da lei penal, né? Não existe vácuo de lei. Se uma lei altera a outra, isso gera um efeito, né? Que é um efeito eventualmente para além daquilo que o parlamentar pensou. E vai criando lei assim, você vê, mudamos de governo e foram criando lei. O sistema penal parece que ele desdenha um pouco a política nesse sentido partidário. Ele vai andando ali, cada setor da política vai querendo pegar para si algo. Então eu não vejo grandes alterações, lamentavelmente falando, independentemente dos governos. Existe sim uma pequena mudança de abordagem. A PEC do governo, que pretendia mudar algo na Constituição, ela dava uma ajustada segundo os precedentes que já existem, ou seja, não é uma grande mudança. Ela organizava um pouquinho o sistema? Organizava um pouquinho. Mas eu insisto com você, eu esperava mais. Eu acho que a gente pode ir mais. Pode. O que nós temos hoje sendo cogitado, sendo pensado de mais progressista no direito penal, doutor? Eu diria que a análise crítica da criminologia é o que há de mais moderno. Isso está nas universidades, isso não consegue sair das universidades. Os setores da sociedade não chamam a criminologia, não só a crítica, a criminologia de uma forma geral, para o debate. Eu acho que a criminologia, eu falei criminologia crítica, então eu quero corrigir isso, né? A criminologia, enquanto ciência, ela pode trazer muitos dados para a política pública criminal. E eu acho que era importante que ela fosse inserida no debate, né? O direito penal, de forma mais idônea, né, a dogmática penal, o Congresso Nacional não tem apego à dogmática penal, é uma parte da ciência penal. O processo penal, ele está caindo em desuso, eu falei isso também de novo, acho que na minha banca de doutorado, e não caiu bem, mas o processo penal está caindo em desuso. É uma loucura isso, porque não pode ter sanção penal sem o devido processo penal. Isso não existe. Eu queria uma opinião, senhor. Nós tivemos, aqui eu vou para deixá-lo à vontade, vou colocar um caso com o qual a esquerda foi muito crítica e um com o qual a direita foi muito crítica, né?
O massacre do Carandiru, que terminou com 44 policiais condenados pela morte de 111 homens no dia 2 de outubro de 92, no complexo penitenciário do Carandiru, em São Paulo, terminou com a justiça anulando a sentença por conta de não haver uma individualização da conduta de cada um dos policiais. Nós vemos isso agora está sendo discutido, a individualização da conduta dos golpistas do 8 de janeiro de 2023, foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal numa ação coletiva também, né, doutor? O que o senhor pensa sobre isso, essa individualização da conduta nesses casos, nesses processos em que há muitas pessoas envolvidas? Primeiro, o massacre do Carandiru, né? É uma bela pergunta, porque eu quero perguntar para quem está nos ouvindo. De lá para cá, a segurança aumentou ou piorou? Então, esse é um marco importante para nós avaliarmos como esse tipo de medida, primeiro, ilegal, né? Uhum. Matar as pessoas é um crime de homicídio, não importa em que circunstância. Matar alguém é crime, né? Não se combate crime cometendo crime, certo? Então, você percebe que esse marco do massacre do Carandiru é importante para a gente avaliar que a segurança pública não melhorou de lá para cá, né? E todas essas mortandades que aconteceram aí ao longo da nossa história em operações policiais, isso é ilegal, não pode acontecer. E, de novo, melhorou a qualidade da segurança pública? Não melhorou. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar registrado, né? Combate ao crime se faz com legalidade, eficiência policial, trabalho investigativo, trabalho preventivo, e tudo isso baseado em dados. É assim que se combate a criminalidade. Em relação aos condenados pelo ocorrido no dia 8 de janeiro, eu preciso falar do processo penal. É meu dever falar sobre o processo penal, independentemente da gravidade do fato. Golpe de Estado é crime, está na legislação penal e foi aprovado na legislatura passada, né? Portanto, nós temos que ter rigor histórico, né? No entanto, o devido processo legal não tem sido respeitado. Me preocupa um pouco, e preocupou um pouco, e me preocupa com a forma como as cortes superiores vêm tratando do processo penal. Uhum. Eu sei que isso desagrada alguns setores da sociedade, mas o meu papel enquanto cientista, enquanto advogado, enquanto defensor da ordem jurídica, é dizer nenhuma sanção penal pode ser aplicada sem o devido processo legal. Então, o direito de defesa, ele existe, ele precisa ser privilegiado, sob pena de nós condenarmos as pessoas de forma errada. Isso não traz funcionalidade ao sistema. Então, eu acho que a gente poderia ter sido melhor em termos de preservação de direitos no julgamento, não só no julgamento das pessoas condenadas pelo 8 de janeiro, como nos processos conduzidos pelas cortes superiores de uma forma geral. Eu acho que as cortes superiores precisam voltar a ser cortes, no caso do Supremo Constitucional, e não deveria restringir direitos. Eu estou dizendo isso porque o cidadão comum está sendo penalizado ao tentar acessar os tribunais. Uhum. Você sabe que a sustentação oral tem sido restringida, isso dentro do exercício da advocacia é um problema, porque às vezes um poder toma uma decisão num determinado contexto para uma finalidade, mas isso repercute Brasil afora, Uhum. né? E eu, enquanto defensor da ordem jurídica, da justiça, eu acho que a restrição que as cortes superiores estão impondo ao acesso aos tribunais não é bom. Tá certo. Doutor, muitíssimo obrigado. Poderia ficar horas falando, que é um tema que eu tenho muita curiosidade. Eu imagino que muita gente, quando um encontra, gosta de ficar conversando sobre direito penal com o senhor. Muitíssimo obrigado. Uma satisfação. Agradeço por ter emprestado o seu conhecimento e seu tempo aqui pra gente. Eu agradeço a oportunidade. Espero que a população aí, os telespectadores, tenham gostado também. É isso. O BDF Entrevista fica por aqui. Você pode acompanhar sempre no canal do YouTube do Brasil de Fato, pode rever a entrevista, pode compartilhar a entrevista com seus amigos. Você também pode escutar a entrevista na Rádio Brasil de Fato 98.9 e nas redes sociais.
do Brasil de Fato. Além disso, você encontra nos principais tocadores como o Spotify o registro das entrevistas. Até a próxima.